Esse ano de 2025 marcou o final da fase 5 do MCU e o começo da fase 6. Como já faz muito tempo que eu fiz esse vídeo, foi lá em 2023, eu reassisti boa parte do MCU para trazer para vocês aqui uma tier list de fase por fase. Nesse primeiro vídeo eu vou fazer a fase 1 e fase 2, e depois eu vou fazer a fase 3, a fase 4, a fase 5, pra gente ver como a percepção do MCU tá hoje em dia, beleza? Lembrando a vocês que esse canal aqui é novo, então já vê se você é inscrito, deixa o like. Se você puder, hype esse vídeo e compartilha com todo mundo pra gente tentar crescer ainda mais essa conta, já que a conta do meu canal principal eu acabei sendo hackeado e perdendo, mano. Então vamos crescer, vamos fazer o Decenalta crescer novamente, beleza? Vamos pra tier list então. Olhe lá no chão! É um avião! Vamos lá então começar aqui pelas categorias dessa tier list, que vai ser as categorias básicas. Muito bom, bom, mais ou menos, ruim e péssimo. Cara, eu reassisti esses filmes recentes, então tá muito fresquinho na minha mente e eu acho que vai ficar bem da hora. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro filme do MCU, O Homem de Ferro. O primeiro filme do Homem de Ferro, que pra mim é o melhor filme do Homem de Ferro. E é um filme que ele tem uma importância gigantesca pro MCU, porque ele foi quem ditou o ritmo que o MCU ia seguir dali em diante. Em questão de importância, é um dos gigantes, mas em questão de qualidade, ele também é um filme bom, é um filme que envelheceu muito bem, porém, é um filme de 2008, tá um pouquinho datado, tem algumas coisas que não funcionam tão legais mais, mas é um filme, pô, bonito visualmente, tem um CGI incrível e tem o Robert Downey roubando a cena pela primeira vez como Homem de Ferro. Então eu vou colocar esse no bom. Eu acho que realmente é um filme bom, mano. É um filme bom, um dos melhores ali do quinteto principal dos Vingadores. Ele é um dos melhores, sem dúvida. Aí a gente vai para o Incrível Hulk, que é um filme que, ao mesmo tempo que por muito tempo ele foi muito subestimado, agora ele já se tornou superestimado, né? Por quê? Porque antes a galera costumava xingar esse filme, na minha percepção, muito exageradamente. A galera falava que era o pior filme do MCU. Tipo, ele quase, pô, há muito tempo que ele não é o pior filme do MCU, desde o lançamento de Thor. Então, tipo assim, ele era muito achincalhado, por vezes exageradamente. Porém, de uns tempos pra cá, com o que foi acontecendo com o Hulk no filme dos Vingadores, esse filme começou do nada a ser tratado como uma obra-prima do Hulk. E não é, gente. Não é. É um filme legal que tem um terceiro ato sensacional, uma batalha final. Tem uma batalha final simplesmente absurda, muito boa, sensacional, CGI maneiro também, pra época é muito bom, mas é um filme que, tipo, até a metade ele é muito fraquinho, mano. Depois, no terceiro ato, como eu disse, ele vai se encontrando, vai virando um filme de ação legal. E tem uma batalha final sensacional. Mas o começo do filme é muito, muito chatinho. Então eu vou colocar ele aqui no mais ou menos. Entendeu? Porque, tipo, eu não acho ele ruim, porque ele tem um terceiro ato bom, mas ao mesmo tempo ele não chega a ser bom. Vamos lá pra Homem de Ferro 2, mano. E esse daqui, eu já falei várias vezes, é o meu filme que eu mais odeio do Homem de Ferro. Eu gosto mais do 3 do que desse daqui. Então esse daqui eu vou colocar no péssimo, porque eu acho ele chato. Por mais que tenha a cena da maleta, que é uma das melhores cenas do Homem de Ferro em todo o MCU, fica por aí. O vilão é esquecível. Tem dois vilões, na verdade. Os dois são muito ruins. Tem a introdução ali do Rhodes ali também com um papel mais importante na história do Homem de Ferro, o que melhora um pouco a trama, mas também fica um pouco escanteado. E tem uma batalha final, mano, que poderia ser muito épica e não consegue ser tão épica. Isso me incomoda um pouco. Então eu vou colocar ele no péssimo, porque, mano, não tem como. O Homem de Ferro 1 é muito bom e cai muito pro segundo filme. Aí a gente vai, mano, pro filme do Capitão América, que eu, vocês sabem, sempre falei muito mal desse filme porque eu achava ele muito chato. Só que eu reassistindo ele, eu percebo uma intenção muito clara com esse filme, que não é ser só um blockbuster de super-herói. Ele tem toda uma construção de ambiente, uma construção do símbolo do Capitão América, e quando você reassiste, isso é muito legal. Ele tem cenas muito legais, quando o Capitão América vai para a Alemanha
recuperar os soldados, resgatar os soldados, incluindo o Buck lá entre os caras que ele resgata. É uma cena muito foda, muito boa. As cenas de luta desse filme é muito boa também. Então eu vou colocar ele aqui, mano, surpreendentemente no mais ou menos na frente do Hulk. Porque eu sempre achei esse filme muito fraco e ele subiu no meu conceito. Não o suficiente pra ir pra bom, mas ele fica no mais ou menos. Ele não é tão ruim quanto eu lembrava, entendeu? Vamos lá. Mano, agora a gente vai chegar aqui no primeiro filme do Thor. E o primeiro filme do Thor, eu vou colocar no ruim, porque eu acho ele muito chatinho também. Ele parece, em alguns momentos do filme, ele parece ser meio amador. As roupas, é tudo muito teatral, muito esquisito, aqueles planos holandeses esquisitos pra cacete. Também tem uma batalha final que poderia ser muito mais épica do que foi. E o que salva o filme realmente é o Tom Hiddleston, que manda muito bem já desde esse primeiro filme. Quando você sabe o que vai acontecer com o Loki no restante do MCU, você percebe o quanto nesse filme ele já manda bem, mano. O Chris Hemsworth também manda bem como Thor, mas ele tem um problema de atuação bem grave, né? E ele também, nesse filme, ele tá com a peruquinha, ele tá com a sobrancelha amarela. É bem esquisito, o romancezinho dele com a Natalie Portman também não cola. Então, tipo, ele tinha tudo pra ser muito melhor e não foi. Cara, esse começo do MCU, se você para pra olhar hoje em dia, ele é bem complicado, mano. É bem complicado. E esse filme do Thor, eu não sei como que o Thor tá chegando ao quinto filme já, porque os dois primeiros são duas tragédias, mano. Agora a gente vai falar aqui do Vingadores, que eu vou colocar no muito bom, porque o primeiro filme dos Vingadores, ele tem toda uma parada que hoje em dia pode se parecer fácil de fazer, que é a questão de vários personagens interagindo, o crossover de vários personagens. Hoje em dia, isso pode parecer algo banal, às vezes até um fanservice desnecessário, mas nessa época aqui era uma coisa quase que inédita, mano. Então, os heróis eles se reúnem, formam uma equipe pra lutar contra um mal maior. Isso aqui é inédito nesse filme. Foi ele que criou essa fórmula. E ele criou muito bem, mano. É lindo de se ver a dinâmica dos personagens, a química entre eles, como eles funcionam bem junto. O Joss Whedon manda muito bem desse filme. Ele envelheceu um pouco mal, mas mesmo assim é sensacional, mano. Tem muita cena irada, muita cena memorável. E, pô, tem muita cena nesse filme que até hoje a gente compartilha e é muito foda. Então, é um filme que ele teve alguns problemas, porém, ele tá guardado no meu coração. É um filme realmente muito bom, mano. Aí a gente chega no Homem de Ferro 3. Como eu disse, eu acho ele melhor que o 2, mas eu vou colocar ele no ruim. Eu acho a cena final dele, das várias armaduras chegando, muito maneira. A trama do Homem de Ferro depressivo também eu acho muito maneira. A relação dele com o molequinho, da hora também. Mas aí tem o Mandarim, que é bem esquecível, bem ruim, na verdade. Não é que ele é esquecível, ele é ruim, o Mandarim. O que fizeram com o Mandarim, né? Não o Mandarim em si, mas o que fizeram com o Mandarim. E o que salva esse filme do início ao fim é o Robert Downey Jr., que é muito carismático, mano. Se tira o Robert Downey Jr. desse filme, é óbvio. Porra, vai tirar o protagonista, é óbvio que o filme vai ficar pior. Mas se você bota qualquer outro ator ali, não conseguiria sustentar um filme tão ruim, mano. Mas eu coloco ele acima do 2 porque eu acho que ele tem mais momentos interessantes, na minha opinião. É tudo minha opinião aqui, entendeu? Então eu vou colocar ele no ruim. Depois a gente pode voltar e comparar com a tier list da fase 1 e 2 que eu fiz em 2023 pro meu outro canal, e aí a gente vê como é que isso ficou muito diferente, mas eu acho que vai ficar, mano, porque eu reassisti, então eu tô com a memória muito fresca, muitas opiniões eu mudei durante essa tier list. Mano, eu acho o Homem de Ferro 3 melhor que o 2 e ponto. Agora a gente vai vir aqui pra Capitão América e o Soldado Invernal, que é um filme muito bom, mano. Até hoje ele consegue ser um filme bem diferente do MCU. Ele é um filme que tem toda a fórmula MCU aqui. Ele tem tudo que o MCU tem de melhor, mas ele consegue mesclar isso com uma trama de conspiração, com uma trama de investigação, com cenas de ação muito boas. E não é só um filme de porradinha, de herói.
é um filme que tem realmente camadas, tem política. Ele é muito bem feito, muito bem construído, os diálogos são muito bons. O Buck é o melhor vilão ali dessas primeiras fases. Ele não é tão bem explorado, mas o plot que acontece, né, dele ser o amigo do Capitão América é muito maneiro. O visual dele é muito badass, ele tem muita cena irada também. Então, eu acho que tudo nesse filme orna muito bem. O Chris Evans tá muito bem aqui. Tudo orna muito bem. Tem a introdução do Falcão, que se tornou depois do Capitão América. E eu acho que talvez a construção do micro-universo do Capitão América dentro do MCU talvez tenha sido o que tenha tido o maior carinho. Porque dá pra ver que realmente tem uma evolução. O Capitão América, ele não muda de um filme pro outro, mas ele evolui. Os pensamentos, a vontade, as motivações dele evoluem e dá pra você sentir essa evolução. Você sente o peso do cara que ficou congelado por 70 anos e como ele tá se tornando um herói melhor a partir disso. É muito da hora esse filme, mano. Então eu coloco no muito bom. Agora a gente vai falar aqui de Thor, O Mundo Sombrio, que pra mim é o pior filme dessa primeira fase, primeira e segunda fase. Por quê? Ele é chato, ele é modorrento, é difícil de assistir, mano. Ele é denso, mas não é denso de tipo, ele tem uma complexidade, não, ele é denso de maçante. É chato você ver ele. Se você bota esse filme, normalmente você dorme na primeira vez que você tenta ver. Se você não vê ele picotadinho, você não consegue ver esse filme. Porque ele é realmente muito chato. E eu reassistindo ele, eu senti a mesma sensação da primeira vez que eu vi. Ele é chato demais, mano. E voltando tudo aqui, o que se destaca de novo é o Tom Hiddleston, mas o resto é o resto, mano. É muito ruim. A Natalie Portman tá mal. O Chris Hemsworth, tudo bem que é o Thor sempre, mas também nesse tom mais sério que esse filme traz, também fica chato. E é um filme sem vida, sem cor. Não consegue entregar a batalha contra os Elfos Negros de uma maneira épica que era pra ter sido. É uma parada muito, muito esquecível. Até a joia do poder, é a joia do poder que aparece aqui, né? Até ela parece diferente, tá ligado? Ela é uma parada meio gosma, meio Venom. É muito esquisito, mano, muito esquisito. Não gosto desse filme. Eu acho que eu consegui assistir ele uma vez completa. E dessa segunda vez que eu assisti, eu nem consegui terminar, mano. Muito ruim. Muito ruim. Agora a gente vai, mano, pra Guardiões da Galáxia, volume 1, que é mais um filme que eu vou colocar aqui no muito bom, atrás dos outros dois. Por quê? O Guardiões da Galáxia, ele é a fórmula Marvel no seu estado mais puro, no seu estado mais bem feito, no seu estado mais cristalino. É talvez a primeira fórmula Marvel que funcionou com maestria. Os personagens são cativantes, as batalhas são muito iradas, as cenas são lindas, a trilha sonora é maravilhosa, o James Gunn manda muito bem, e agora que a gente já viu muitas obras do James Gunn, a gente sabe como os Guardiões da Galáxia foi um ponto importante para isso, personagens completamente desconhecidos na mão de um diretor muito bom, que fez esses personagens se tornarem amados. Os Guardiões da Galáxia hoje são personagens amados pelo público graças a esse filme, que é muito bom, um elenco entrosadíssimo, filme com cenas lindas, um final que te tira lágrimas. Então é um filme muito legal, mano, muito bom, muito bom. E eu gosto até dele dançando, do Peter Quill dançando para salvar o universo. Até isso eu gosto. Então eu coloco no muito bom. Vamos falar agora de Homem-Formiga. Vou botar o Homem-Formiga na frente. O Homem-Formiga é um filme que, mano, é um filme nem fede nem cheira. Eu coloco ele no mais ou menos. Eu lembrava dele ser muito mais legal do que essa vez que eu assisti. Ele tem momentos legais, é uma comédia mesmo do MCU. É o primeiro filme de comédia do MCU. Ele tem muitos momentos engraçadíssimos. Principalmente o Luiz, o personagem lá, o do Luiz. Porém, não tem muito o que se destacar nele. Ele tem um CGI muito bonito, porque os efeitos das coisas encolhendo, diminuindo, e quando o Homem-Formiga tá pequenininho, ele tá no meio das coisas grandonas, é muito lindo, é um CGI impecável, porém ele é um personagem muito desinteressante, o Homem-Formiga. E tipo assim, mano, a batalha final é legal no quarto da menininha, no meio dos brinquedos, eu acho bem interessante, porém, mano, é um filme bem esquecível.
E o Homem-Formiga, ele tem isso, né? Ele é um personagem muito esquecível. Então não tem muito o que se destacar. Ele não é ruim, não é bom, ele não fede nem cheira. Ele é a definição do mais ou menos. Entendeu? Então, vou deixar ele aqui atrás dos outros dois, que pelo menos geram mais discussão que o próprio Homem-Formiga. Vamos falar agora de Vingadores, a Era de Ultron, para terminar essa tier list da fase 1 e 2. Mano, o Vingadores, a Era de Ultron, ele é complicado, porque ele é um filme que ele tem muitas ideias boas, ele adapta um arco muito bom dos Vingadores, que é a Era de Ultron, porém, ele adapta de um jeito que não convence. A Era de Ultron dura um fim de semana, entendeu? Apresenta personagens super importantes, como é a Wanda, e não te convence de primeira que ela vai ser muito maneira, depois ela vai se evoluindo, vai tendo um trabalho maior sobre ela. O Mercúrio completamente jogado no filme, a ponto dele morrer de forma completamente besta, entendeu? E tipo assim, mano, o Ultron, que era pra ser um vilão geracional, é um vilão esquecível também. Esse filme teve até um problema de falta de verba, na cena final, onde aparece vários Ultrons pra lutar, depois que o Thor pergunta se isso é tudo que o Ultron tem, era pra aparecer um Ultron gigante, faltou orçamento, mas é um filme que, tipo, é aquele grande caso de maior e melhor, só que ele não é melhor, só é maior, entendeu? Todo filme de ação, o segundo, a continuação, tem que ser maior e melhor. Esse consegue ser maior, tem mais personagens, tem mais núcleos, porém, ele não consegue ser melhor que o primeiro filme. E eu acho ele... Eu não vou colocar ele no ruim, porque eu acho que é muito pesado chamar esse filme de ruim. Mas eu vou colocar ele aqui no mais ou menos atrás, na frente dos outros aqui, que é melhor desses outros aqui. Mas ele é bem mais ou menos. E dos filmes dos Vingadores, ele é sem dúvida o pior, mano. Agora eu quero saber de vocês. O que vocês acharam dessa tier list? Acharam que tá justo? Ficou tudo em cada lugarzinho certinho da fase 1 e fase 2? Comenta aí, eu vou deixar a tier list também na descrição do vídeo pra você ir lá fazer e me marcar nos stories do Instagram pra eu ver a tier list de vocês da fase 1 e 2, beleza? Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Até a próxima.